Fala galera, bora voltar aqui. Agora a gente vai bater aqueles adendos que eu havia comentado com vocês no finalzinho da aula passada. Depois a gente vai finalizar esse tópico 7, um tópico um pouco mais chato, como eu disse para vocês, um pouco mais extenso, é muito detalhe, é muita coisa, mas que vale a pena a gente bater os pontos principais que estão ali garantida na prova de vocês. Beleza? Vamos bater os adendos aqui, depois bater o finalzinho de orações subordinadas adverbiais substantivas e passar alguma coisinha ali rápida ali de oração reduzida. Beleza? Bora lá então. Olha lá. Tempo versus condição. Aqui, galera, o sentido ele sempre vai mudar. Lógico, você vai de tempo para condição, você vai de uma oração subordinada ali temporal para uma condicional. Ambas são adversativas? São, mas você vai de tempo para condição. Então o sentido sempre muda, mas a coerência, que é a lógica, sempre é mantida. Tranquilo? Olha os exemplos para vocês aqui. Ao sair, desligue a luz. Quando nós temos uma preposição e um artigo em ao, preposição, artigo. Quando nós temos uma preposição, um artigo, sair, ar, ir, o verbo está em que modo? Verbo está no quê? No infinitivo. Quando nós temos uma preposição mais artigo, mais esse verbo no infinitivo, nós teremos uma condição temporal. Ao sair, desligue a luz. Você quer dizer que quando sair, né? Quando sair, desligue a luz. Então nós temos aqui uma situação de tempo temporal. Quando nós temos uma preposição, mas aqui de novo, um verbo no infinitivo apenas, então nós temos aqui uma preposição mais um verbo no infinitivo. Nós temos o que? Condição. Nós temos um condicional. Aqui, ao invés de quando, nós temos se, que é uma condição. Então, se sair, desligue a luz. E aí, por que eu estou passando isso para vocês? E falei que o sentido sempre muda e a condição, a coerência sempre é mantida. Que a banca faz isso. Ela fala, na linha 1, em ao sair, desligue a luz. Se suprimirmos o artigo ou em ao, mantém-se a coerência, porém os sentidos são alterados. Certíssima questão. Eu vou sair de quando, né? Que é temporal, vou para uma condição, a coerência está ok, só que houve essa mudança semântica, de sentidos. Beleza? Então, fique atento a esse adendo aqui que eu passei para vocês. O desde que. Desde que? Isso. Desde que chegou, vou pegar uma cor vermelha aqui, desde que ele chegou, houve problemas. O desde que chegou é uma certeza, ele chegou. Você tem certeza que ele chegou. Então esse modo aqui é qual? Indicativo. Modo
modo indicativo, que é aquele da certeza. Se você tem o desde que mais um verbo no modo indicativo, esse desde que aqui, ele é temporal. Então, desde que mais um verbo no modo indicativo, que é aquele que indica certeza, você tem a ambiência temporal. Agora, se você tem o desde que e a um verbo ligado, esse verbo que é o desde que ele chegue, olha, ambiência o quê? Hipotética, modo subjuntivo. Modo subjuntivo é aquele da dúvida. Dúvida. Hipótese. Desde que ele chegue. Eu não tenho certeza se ele vai vir ou não. Se ele vier, né, desde que ele venha, haverá problemas. Então você tem ambiência o quê? De condição. Condicional. Então, se você tem um desde que ligado a um verbo no modo indicativo, que é aquele da certeza, você tem a ambiência temporal. Se você tem um desde que ligado a um verbo no modo subjuntivo, que é aquele da dúvida, da hipótese, você tem a ambiência condicional. Beleza? Aí a banca vai colocar o seguinte: na linha 5, em desde que ele chegou, houve problemas, esse trecho, pode-se substituir chegou por chegue, alterando-se assim alterando-se a relação de sentidos, mas preservando a correção gramatical. Certinho, a correção gramatical, ok. O sentido muda? Muda, porque de chegou para chegue, você mudaria de ter aqui, nesse caso, uma ambiência temporal, passaria para uma ambiência condicional. Beleza? E quanto à coerência? Coerência está zerada. Lembra? Tempo e condição, a coerência sempre é mantida, mas o sentido sempre muda. Beleza? Fiquem atentos a esses dois pontos aqui de tempo e condição do verbo desde que eu passei para vocês. Bora para o próximo. Uma vez que, aqui a gente já falou lá atrás, uma vez que mais o verbo no subjuntivo, mais o verbo em que no subjuntivo, que é aquele da dúvida, da hipótese, você tem uma ambiência de condição. Se você tem uma vez que mais o verbo no indicativo, você tem uma ambiência causal. Beleza? Conjunções de oposição. Lembra? Eu falei para vocês que a gente tem duas conjunções de oposição. Nós temos as conjunções adversativas e temos as conjunções concessivas. As adversativas são aquelas que fazem parte do que? Da ideia principal, a ideia que se enfatiza, a ideia mais forte. Já as condições concessivas é aquela que faz parte do que? Da ideia secundária, a ideia mais fraca, menos importante. Então, se eu der um exemplo para vocês assim: a democracia é a melhor forma de governo, mas não tem gerado bons resultados. Aqui nós teremos essa segunda oração aqui, que inicia pela conjunção mas, como a ideia principal. Eu vou, se eu estiver escrevendo uma redação, eu vou expor argumentos que me ajudem a defender esse ponto aqui, ó, de não estar gerando bons resultados no país. Beleza? Então, se tiver um mas aqui, vai ser a ideia mais importante, a ideia principal. Agora, se ao invés de mas, eu ter um embora. Embora, que é uma conjunção concessiva. A democracia é a melhor forma de governo, embora não tenha gerado, não tenha, né? Aqui teria que ser embora não
não tenha gerado bons resultados no país. Aí, nesse caso aqui, a minha ideia principal, a ideia mais forte seria, e que eu teria que rebater com argumentos para sustentá-la, que a democracia é a melhor forma de governo, e não que ela não tenha gerado bons resultados no país, beleza? Porque, embora uma concessiva é a ideia secundária, a ideia mais fraca, a ideia menos importante. Tranquilo? Então, pegue o bizu dessas duas aqui. Adversativas e concessivas são o quê? São conjunções de oposição. O problema é que as adversativas ela faz parte da ideia principal, da ideia que se enfatiza, a ideia mais forte. E as concessivas, por mais que seja de oposição, ela não tem aquele caráter de impedir a ideia principal, ou seja, ela faz parte da ideia secundária, da ideia mais fraca. Beleza? Substituições super importantes aqui que vocês têm que ficar ligados. O que você pode substituir aqui por o qual, a qual, ou aqui no plural, né, os quais e as quais. A que você vai substituir por quê? Você vai manter ao qual ou a qual, seguido não de S aqui, aos quais, as quais, beleza? O em que ele vai ser substituído por, poder ser substituído por no qual, na qual e onde, só que tome cuidado com onde, porque o onde sempre retoma o quê? Lugar. Então, na sua redação, bizuzinho, na sua redação, você está com dúvida ali se põe onde ali, não sei o que, eu vou escrever onde aqui, está com dúvida se consegue remeter, né, a algum lugar específico, usa o em que. Porque se você usar onde, você pode perder ponto ali por bobeira. Então, usa o em que vai caber sempre. Beleza? O em que pode ser utilizado para remeter a lugar, como qualquer outro termo, que não se refira a um lugar exato. Agora, o onde não. O onde é só remetendo a lugar. E aí, às vezes você escreve ali e acaba errando e perdendo um ponto precioso aí na sua redação. Tranquilo? O de que, ele pode ser substituído por do qual, da qual. Também dos quais, das quais, seguido ou não de S. Beleza? Galera, seguinte, o pois, ele apareceu lá quando a gente estudou em dois momentos. Ele apareceu nas conjunções causais e também nas explicativas. E também apareceu lá nas conclusivas, só que na conclusiva ele está deslocado. Como ele está deslocado, se o pois estiver deslocado, ele sempre será conclusivo. Mas se ele aparecer no início, onde é o lugar onde ele tem que aparecer, tem duas hipóteses. Pelo contexto, às vezes você consegue diferenciar que é uma causa ou uma explicação, mas às vezes fica meio confuso, então pega o resumo aqui para vocês. O pois, quando está no início, ele pode ser causal ou explicativo. Se fato é, causa será. Se tese é, explicação será. Olha o exemplo. Houve um acidente. Se eu falar para vocês, houve um acidente, isso aqui é um fato ou uma tese? Você está lá andando na rua, você vê um carro bate de frente com o outro. Isso é uma tese ou um fato? É um fato. Tá lá, um carro bateu no outro. Então, se fato é, se fato é, causa será, pois não havia sinalização. Não haver sinalização foi a causa desse acidente.
Beleza? Olha o pois aqui de novo. Ele é muito chato, pois fica preso a detalhes. Se eu falar para vocês que tal pessoa é chata, isso é um fato ou uma tese? Reflitam aí. Já ajudando aqui, pois fica preso a detalhes. Imagine, você é uma pessoa direta, que não gosta de ficar de mimimi enrolando. Então, a pessoa que fica presa a detalhes, ela é o que para você? Chata. É chata pra caralho. Agora, se sou eu, que, um exemplo, sou uma pessoa que fica presa a detalhes, que gosta de tudo bem explicado, eu vou achar aquela pessoa que é muito detalhista, o que? Chata ou uma pessoa ótima de conversar? Uma pessoa ótima. Então, nesse caso, nós não temos um fato, porque vai depender. Ele é chato para mim e não é chato para você, ou ele é chato para você e não é chato para mim. Então, nós temos uma tese. Se tese é, explicação será. Então, nós temos aqui, se tese é, explicação será. Beleza? Galera, vamos bater rapidinho aqui as nossas orações subordinadas substantivas. Orações subordinadas substantivas. Elas iniciam-se por conjunção subordinativa integrante. Quais são essas conjunções subordinativas integrantes? O que barra se. Nossa, professor, aí já tem lá aquela lá explicativa que começa com que. O que e o porquê, quando o verbo está no imperativo, que remonta ali ordem, pedido ou conselho, ele é explicativo. Aí tem o que também, que lá na oração subordinada adjetiva, ele pode ser um pronome relativo, se eu conseguir substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, ele vai ser um pronome relativo, e aí ela vai poder ser restritiva ou explicativa. Aí agora você está falando que na oração subordinada substantiva, inicia-se por que, pelas conjunções, né, subordinativo integrante, que e se, e aí como é que eu vou saber? Calma, galera. Aqui, ó, tem o Bizu Master para vocês. Observação. O que? Vou colocar de outra cor aqui. O que e o se puderem ser substituído por isso ou disso, e suas variações aqui, né? Isso, dessa, disso. Isso ou disso será conjunção subordinativa integrante. Elas podem ser subjetivas, expressando papel de sujeito, objetivas diretas, quando for objeto direto, objetiva indireta, quando remeter a um objeto indireto, completiva nominal, predicativa do sujeito ou apositiva quando remeter a um aposto. Vamos lá nos exemplos e vai dar tudo certo agora aqui, galera. Olha lá, um exemplo de cada uma. É importante que todos estudem. Galera, olha só. É importante o qual todos estudem? Não cabe aqui o qual. Então isso aqui não é um pronome relativo. É importante isso, que todos estudem. Coube o isso, coube o disso. Coube o isso. Então isso aqui
É uma conjunção subordinativa integrante. Beleza. Agora vamos lá. O que é importante? Que todos estudem. Que todos estudem é importante. Nós temos o verbo aqui, o verbo ser, né? Verbo de ligação. Então, nós temos aqui uma oração principal e aqui uma oração subordinada. Oração subordinada substantiva, porque inicia-se por conjunção subordinativa integrante. Que todos estudem é importante. Faz papel de quê? De sujeito. Então, ela é uma subjetiva. Aí a banca vai falar assim, ó. Na linha 2, é importante que todos estudem. Aí vai colocar que todos estudem, introduz uma oração, né, que faz papel de sujeito na frase. Aí você tem que fazer essa classificação. Verificação, conjunção subordinativa integrante, beleza? Agora, beleza. Então, se ela é subordinativa integrante, ela vai poder, sei lá, ser subjetiva, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva. Então, vou verificar. Faz papel de quê? De sujeito. Então, se é de sujeito, lembra, se é de sujeito, ela é uma subjetiva. Se ela é subjetiva, ela faz papel de sujeito. Então, correta a questão que eu acabei de falar para vocês, beleza? Então, subjetiva. Próximo, o importante é que todos estudem. O importante é isso. Vê que já ficou mais fácil? O importante é isso. O é o quê? Um verbo de ligação. O que é o importante? Então, esse aqui nós já temos o nosso sujeito aqui, ó. Esse aqui é o nosso sujeito. O importante é isso. Se é um verbo de ligação, o que ligado imediatamente o e se tratando de uma conjunção subordinativa integrante, ou seja, cabe o isso aqui, vai ser o que? Uma predicativa. Ligada a um verbo de ligação, esse aqui é um predicativo do sujeito. Então, é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Fazendo papel de quê? De predicativo do sujeito. Bora para a próxima. O guarda informou-lhe que não havia perigo. O guarda informou-lhe isso. Isso aqui é uma conjunção subordinativa integrante. Aí aqui, quem informou-lhe que não havia perigo? O guarda. Nosso sujeito está aqui. Informou o quê? Lembra? O quê? Isso. Se informou isso, é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, fazendo papel de quê? De objeto direto. Tranquilo? O guarda informou. Próximo exemplo aqui. O guarda informou de que não haveria perigo. Informou disso. Conjunção subordinativa integrante. O guarda informou quem? Eu. Informou de que? Disso. Então, o guarda aqui, sujeito. Nós temos aqui um verbo transitivo, né? Direto e indireto. Aqui também, não informou. Aí, o guarda informou a mim disso. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tranquilo? Bora para a próxima. Eu tenho certeza de que você passará. Eu tenho certeza disso. Agora já ficou repetitivo, né? Conjunção subordinativa integrante. Eu tenho o quê? Então, o nosso sujeito está aqui. Eu tenho. Tenho o quê? Certeza. Certeza de quê? Certeza aqui é um adjetivo. Beleza? Eu tenho certeza. Ligada ao nome, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Faz papel de quê? De complemento nominal. Tranquilo? Eu quero uma coisa. Isso.
Eu quero uma coisa. Isso, conjunção subordinativa integrante. Eu quero uma coisa. Isso. Tem 2 pontos aqui, a gente ainda não bateu pontuação, mas olha só, isso aqui trata-se de quê? De um aposto. Então, nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Beleza? Então, fica fácil, ó, substitui por isso, disso, vai ser uma conjunção subordinativa integrante, que vai dar início a uma oração subordinada substantiva, e aí vocês vão ter que ficar ligados nisso aqui, ó. Se é uma subjetiva, faz papel de sujeito. Se é uma objetiva direta, faz papel de objeto direto. Se é uma objetiva indireta, objeto indireto. Se é uma completiva nominal, vai ser um complemento nominal. Se é predicativa, vai fazer papel de predicativo do sujeito. E a positiva, papel de aposto. Tranquilo? E agora, para finalizar nossa aula aqui, a gente vai bater rapidinho as orações reduzidas. Orações reduzidas. Olha aqui, bem rapidinho aqui, só para... Isso aqui tem importância, mas olha lá. A oração reduzida, ela pode ser reduzida de quê? De infinitivo, que é aquelas terminadas em quê? Ar, ir. Pode ser reduzida de gerúndio, que é aquela terminada em NDO, cantando, falando, comendo, e pode ser reduzida também de quê? De particípio, que é aquela terminada em ado, ido. E a oração reduzida é aquela, né, reduzida de infinitivo, gerúndio ou particípio, é aquela, a oração reduzida, vou colocar aqui para vocês, é aquela que aparece sem conector, conjunção, né, ou os pronomes relativos. Beleza? Então a oração reduzida é aquela que aparece sem conector, que é conjunção ou pronome. Olha lá o primeiro exemplo. Todos afirmam isso, que ele é o ladrão. E aí, como que eu faço? Aqui nós temos a conjunção subordinativa integrante. Como que eu faço para ela ser uma reduzida? Todos afirmam ser ele o ladrão. Então, todos afirmam isso, ser ele o ladrão. Aí aqui, ao invés da gente ter uma oração desenvolvida, nós temos uma oração reduzida, que é aquela que aparece sem o conector. Então, aqui seria uma oração, aqui é a oração principal, né? Todos afirmam, tal. Oração subordinada, substantiva, todos afirmam isso. Todos afirmam o quê? Quem afirmam? Todos, aqui o nosso sujeito, afirmam isso. Então, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Que ar, ir. Galera, olha aqui para mim. Estou passando isso aqui para você, a banca não vai cobrar isso aqui, classifique tal, lá se trata de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Não. Só estou passando porque, às vezes a banca coloca, todos afirmam ser ele o ladrão. E aí pergunta se ser ele o ladrão faz papel de objeto direto.
Aí você não vê o conectivo aqui, que é o que, o C, não vê uma conjunção, e, pô, fica doido. Meu professor falou que tinha que ter uma conjunção, tinha que ter um pronome, tinha que ter alguma coisa, e aqui não, aqui está reduzida. Então, é só para você perceber que ela pode estar desenvolvida, que é aquela que aparece com conjunção o pronome, ou reduzida, que é aquela que não aparece o conector, beleza? Mas você consegue, da mesma forma, extrair ali os elementos necessários. Olha os outros dois exemplos comigo. Comprei o livro que chegou de Paris. Comprei o livro o qual chegou de Paris. Olha, pronome relativo. Pronome relativo. Beleza? Então, comprei o livro chegado de Paris. Olha, reduzida de quê? De particípio. Beleza? E aqui seria o quê? Uma oração subordinada, substantiva. Se tem pronome relativo e não tem vírgula, é o que? Restritiva. Então, oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida. A do ído é o que? Particípio de particípio. Então, se a banca perguntar lá, na frase, comprei o livro chegado de Paris, pode-se inserir uma vírgula antes de chegado, né, mantendo essa correção gramatical e o sentido? Não, porque você passaria de uma restritiva para uma explicativa. E aí alteraria o quê? O sentido. Correção gramatical ok, mas mudaria o sentido. Então, cuidado com essas orações reduzidas. Olha a última aqui, só para a gente fechar. Eu estudo para que seja aprovado. Para que é uma conjunção que? De finalidade, certo? A fim de que, para que. Eu estudo para isso. E aí eu posso reduzir da seguinte forma. Eu estudo para ser aprovado. Seria uma oração subordinada, adverbial, final, reduzida de, para ser, ir, de infinitivo. Beleza? Galera, a gente finaliza aqui nosso tópico 7. A gente finalizou aqui nosso tópico 7 de período composto. A gente bateu ali todo o período composto, tanto orações coordenadas quanto subordinadas. Finalzinho agora deu um bizu sobre as orações reduzidas. Às vezes elas aparecem em prova e pegam o candidato de surpresa, porque não vai aparecer o conector. Aí não apareceu o conector, fica tranquilo, vê ali, tenta desenvolver, que vocês vão ver que vocês vão chegar à mesma conclusão, beleza? É um tópico mais cansativo, o tópico 7 é muito grande, é muito detalhe, mas vale a pena porque com certeza vai ser questão de prova de vocês aí e ponto garantido para vocês que estão acompanhando nossas aulas, beleza? Bora pro próximo agora, tópico 8. E próxima aula a gente se vê novamente, beleza? Fiquem com Deus aí, qualquer dúvida estou à disposição.